eu tenho que ter essa lógica. Minha grande ação inicial como professor é conhecer profundamente, efetivamente, genuinamente os meus alunos. Cada um deles. Beleza. Então tá, eu tenho essa informação. E aí, eu preciso entender, bom, por que é importante eu conhecer as informações dos meus alunos? Porque a partir do momento que eu tenho essas informações, a partir do momento que eu tenho um acesso a essas informações, eu tenho um poder de atuação muito maior. Eu vou repetir algo que eu venho falando, que é assim. Por que é importante eu saber as informações dos meus alunos? Quando eu sei essas informações, então eu tenho a maior chance de proporcionar resultados para os meus alunos. Se eu proporciono maiores resultados para os meus alunos começam a me enxergar de uma forma diferenciada e começam a me valorizar mais. Por consequência final, o meu resultado como professor é muito maior. Resultado em quantidade de alunos, resultado em remuneração final no final do mês, resultado em independência financeira e por aí vai. Então, esse processo ele acontece dessa forma. Beleza, Dani. Então vamos recapitular. Se eu me iludo, se eu coloco um processo ilusório de que eu conheço todas as informações dos meus alunos, mas na verdade eu não conheço, eu conheço só a pontinha do iceberg, então eu tenho um dilema. Eu estou deixando de fazer com que esse processo aconteça. Coleta de informações, utilização dessas informações, condução dos meus alunos a grandes resultados, consequentemente ser mais valorizado e chegar a um resultado financeiro maior. Chegar, por exemplo, aos 20K que eu proponho como meta para cada um de vocês. Se eu acho, ou se eu me coloco que os meus alunos não estão falando tudo para mim, talvez seja a realidade. Então eu preciso transformar esse processo. Eu preciso fazer com que esse processo ele seja diferente. Tá? Então aqui já tem aí alguns elementos para vocês começarem a mudar o pensamento de vocês. Tá. Dani, quando é o melhor momento? Antes de eu entrar do como, quando é o melhor momento para fazer isso? Eu posso fazer isso e devo fazer isso sempre. Literalmente sempre. Não é só com os meus alunos. Eu devo fazer isso sempre. Se eu vou atender alguém, se eu vou conversar com alguém que está interessado em fazer aula comigo, quanto mais informações eu tiver dessa pessoa, melhor. Eu devo falar com as pessoas que vão fazer uma aula experimental, por exemplo, sua. Uma primeira aula que eu vou dar, eu tenho que ter a maior quantidade de informações possíveis. Quando eu vou manter os meus alunos, para fidelizar os meus alunos, eu tenho que ter a maior quantidade de informações desses alunos mais recorrentes. Os alunos estão ali no dia a dia, estão comigo há mais tempo. Contínuo, recicladas, informações fresquinhas sobre cada um dos meus alunos. Se eu vou fazer um curso, se eu vou organizar um curso, eu preciso ter a maior quantidade de informações possível. Se eu vou produzir um produto, se eu vou fazer uma camiseta para os meus alunos, camiseta da minha escola, camiseta minha como professor, se eu quero, sei lá, o que for, eu preciso ter a maior quantidade de informações possíveis dos meus alunos. E não só informações superficiais, informações profundas. Quanto maiores forem essas informações, com certeza os seus resultados são maiores. Por mais que você tenha um grande insight, por mais que você tenha uma intuição aflorada, que você pode acertar, mas se você tiver as informações, a intuição vai potencializar o que você tem de informação. Entendem a lógica?